Queridos irmãos, bom dia. Estamos ainda de quarentena, ou seja, estamos impossibilitados de nossos encontros no domingo em nossa classe na EBD. Creio que estamos aproveitando esse momento para estreitarmos mais ainda nossa comunhão com Deus. Desejo sua graça sobre todos. Hoje começamos um novo trimestre. Ele terá como tema o comportamento do crente. Nele trataremos dos princípios bíblicos da ética cristã. Sejam todos bem-vindos a essa nova jornada. Como sempre fazemos em nossos estudos, começamos com uma oração. Oremos. Grandioso Deus, muito obrigado porque temos a oportunidade dada pelo Senhor para que possamos aprimorar os nossos conhecimentos sobre a tua grandiosa palavra. Ajuda-nos a entendê-la, ajuda-nos a praticá-la, que não sejamos somente ouvintes, mas, acima de tudo, aqueles que, movidos pelo Espírito Santo do Senhor, possam produzir um testemunho que seja eficiente, gratificante, porque estamos colocando a nossa fé para agir no reino de Deus e para o reino de Deus. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde nessas nossas lições e que no final possamos ter aprendido de que maneira nos comportarmos diante do mundo, diante da igreja, mas acima de tudo diante do Senhor, que é o nosso Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. Obrigado por Jesus, que é o nosso Salvador e Senhor. Em nome dele nós oramos. Amém. Esse nosso assunto, doutrina bíblica da ética cristã, que é o que trata a primeira lição, temos que fazer algumas observações preliminares. Primeiro, que nós entendamos que ética é uma escolha. Toda vez que eu sou chamado a pensar em ética, no final eu preciso, após entender o estudo e o significado do que ela representa, uma escolha. A palavra ética tem na sua formação dois grandes significados. O primeiro, caráter saudável. O segundo, prática de bons hábitos. Então, poderíamos definir ética como sendo o caráter saudável que pratica bons hábitos. Como nós estamos tratando de uma ética cristã, então nós precisamos adicionar à definição de ética essa qualidade cristã, que quer dizer, logo de início, que o que nós estamos propondo é que sejamos semelhantes a Cristo. Então, podemos definir ética cristã como aquele servo que possui no seu caráter uma prática de bons hábitos conforme o agir de Cristo nele. Irmãos, essa é a nossa escolha. Eu tenho que ter um caráter e que esse caráter qualifica os meus hábitos como bons e que esse hábito qualificado como bom
deve ser de acordo com o agir de Cristo em nossa vida. O texto áureo da ética cristã é 1 Coríntios 6:12. Nós vamos analisá-lo mais à frente quando estivermos tratando da questão da ética individual. A premissa, portanto, da ética cristã é: o que fazemos não pode estar desassociado do que cremos. Isto é, não podemos estar desligado do que cremos. E pior ainda, quando nós pensamos nisso, é se nós estamos tratando a ética cristã, o caráter de Cristo em nós com desleixo. Aí nós estamos acumulando uma série de coisas e de responsabilidades sobre a nossa vida que nos implicará no futuro, quando tivermos que prestar contas dos nossos atos a Deus, num questionamento do Senhor sobre esses mesmos atos, porque nós sabemos o que é ética cristã. Então, na nossa doutrina, nessa doutrina da ética, ela engloba nossas escolhas. Precisamos, eu quero deixar isso bem claro, entender que ética é uma escolha. Quando eu penso em ética, estou pensando em escolhas. Então, eu preciso me abastecer de argumentos, de situações, de ensinos que me levem a fazer uma escolha ou escolhas que testemunhe ou testemunhem a minha presença no mundo como embaixador de Cristo. A nossa revista, na página 8, apresenta-nos os aspectos dessa doutrina ética. Mas antes, eu quero oferecer uma diferença entre moral e ética, porque a palavra moral também, ela se apresenta nas nossas lições, ela se apresenta especialmente na lição de número 1. Então, vamos começar a nossa diferença, ou melhor, traçar a nossa diferença, avaliando moral. A moral, ela vem do latim, ou seja, ela é romana, ela é uma palavra que tem como significação o uso. Moral significa uso. Moral é o uso coletivo que cada pessoa pratica em sua ética. Vou repetir. Moral é o uso coletivo que cada pessoa pratica em sua ética. Jesus destacou isso no seu Sermão do Monte, quando ele disse no capítulo 7, verso 12 de Mateus, o seguinte: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. O Senhor Jesus, quando estabeleceu a questão do seu ensino, ele deixou bem claro isso, que a moral é o uso coletivo que cada pessoa faz da sua ética. O que isso quer dizer? Ou melhor, a nossa prática de bons hábitos, para que a coletividade seja abençoada. Ética, então, é a conduta ideal do indivíduo no uso que faz coletivamente da moral. Então, quando o Senhor Jesus estava dizendo que era necessário que nós procedêssemos de uma maneira que aquilo que eu não quero receber, eu não pratico, ele estava dizendo que quando eu assim o faço,
eu estou trazendo para a coletividade, vamos colocar dentro do nosso contexto, para a comunidade cristã, ações que a qualificam como uma comunidade necessária e que mostra ao povo a comunhão que temos a partir da partilha que fazemos, não só das coisas materiais, mas especialmente da oração e do ensino da palavra. É, portanto, para nós, uma recomendação grandiosíssima. Precisamos prestar atenção para que nós adquiramos esse caráter, que não é de uma vez, mas é um exercício que precisamos fazer dia a dia, a fim de que a cada dia possamos melhorar a presença de Cristo em nós através da construção de um caráter que mostre sua vontade para com todos os homens. A revista sob o tema Doutrina Bíblica e Ética Cristã traz 3 divisões: a ética individual, a ética social e a ética teísta. Eu gostaria de fazer uma sequência diferente daquela que o autor apresenta. Proponho que nós tratemos em primeiro lugar a ética teísta. Segundo lugar, a ética individual. E em terceiro lugar, a ética social. Por que estou dando uma preferência ou colocando em primeiro lugar a ética teísta? Porque eu acredito que precisamos compreender Deus na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, na sua infinita maneira de agir, no seu infinito caráter de santidade, para que nós então tenhamos em nós tudo aquilo que necessitamos, que tenhamos em nós conteúdos de fé para falarmos desse Deus a uma geração corrupta e afundada em pecados, especialmente no nosso momento atual. O mundo desafiou o caráter de Deus. O mundo, com as suas atitudes, desafiou o caráter santo de Deus. E agora, o que nós estamos percebendo é a angústia, a agonia desse mundo frente às coisas que estamos presenciando, vivendo e observando a partir desse vírus que assolou a humanidade. Quando nós pensamos, então, na ética cristã, ou na ética teísta, que é agora a nossa especificidade, nós precisamos observar algumas características. Primeiro, a ética teísta, ela se prende e nos ensina que precisamos crer nos poderes divinos, ou seja, as ações de Deus na história humana. As ações de Deus na história humana. Ele idealizou um mundo de felicidade para nós, mas nós escolhemos a tristeza. E o Senhor vem mandando recados a partir do Antigo Testamento e se tornou mais claro no Novo Testamento com a encarnação de Jesus. Outrora, Deus falou pelos profetas. Agora, no nosso tempo, Deus está falando a partir dos ensinos de Jesus que a igreja proclama com fé e, acima de tudo, com expectativa do seu retorno. Então, a crença nos poderes divinos, eles são essenciais para nós.
crença num único Deus que é onipotente, onisciente e onipresente. Esses atributos são ações de Deus que mostram o seu poder. Deus é onipotente, Deus é onisciente e Deus é onipresente. O que isso nos traz ao conhecimento é que essas ações, as ações que ele toma em cada um desses atributos, fala do seu poder. Poder e poder que faz com que os homens se dobrem à sua ação, à sua condição de supremo sobre todos. Uma outra coisa é que a ética teísta, quando nos leva para a crença, é que nós precisamos compreender com toda a profundidade que a revelação de Deus, através daquilo que ele deixou por ensinos em Cristo Jesus para cada um de nós, só é possível porque Deus se mostrou em Cristo. Deus estava em Cristo. Essa é uma afirmação que faz com que, se Deus estava em Cristo e se Cristo observou que ele é a verdade, então a revelação é a pura verdade de Deus para com os homens. A ética teísta, por isso, se reveste de importância primeira para que depois possamos considerar aquelas outras aptidões que as outras éticas também trazem para nós. A segunda que nós estamos considerando é a ética individual, baseada em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Eu vou ler na NVI. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O professor Cortella, certa vez, numa entrevista, disse que essa é a maior definição de ética individual. Que os seres humanos deveriam se prender a isso para que pudesse praticar o que está explicitado na definição, ou melhor, o que está explicitado dentro da palavra de Deus. Quando pensamos na definição, temos que fazer dois destaques no verso. Primeiro, convém. A palavra convém. Ela tem algumas características específicas: vantajoso, lucrativo e associado. A outra palavra, domínio, domine ou domínio, ter controle. Nessa ética, cada pessoa deve decidir entre o que convém, e o que convém é ter cuidado com o que vou me associar, ter cuidado com aquilo que eu estarei associado, e ainda que devo dominar melhor, eu devo ter controle sobre a minha escolha para que ela não seja perniciosa, para que ela não seja viral, para que ela não seja tóxica. Ou então, o conselho paulino tem uma profundidade muito grande. O verso, então, nos mostra que nosso dever é nos associar a Cristo para que seu caráter em nós reflita as suas ações em benefício dos homens. Eu disse, e estou reafirmando, que ética é escolha. Quem adota uma ética teísta crê em Deus como único e somente Ele como supremo. Então, a partir dessa ética teísta, ele começa a tomar decisões
em que o seu agir, mesmo que tudo lhe seja permitido, o seu agir, ou seja, aquilo a que ele vai se associar, não seja pernicioso, não seja viral, não seja tóxico. O que isso quer dizer? Que eu não posso me associar àquilo que destrói a vida humana, aquilo que destrói os seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Sou responsável por minhas escolhas. Deus aclara isso de uma forma grandiosíssima. Eu preciso fazer as minhas escolhas para que eu mostre ao mundo onde eu estou associado, aonde eu estou ligado. Se estou ligado com Cristo, bem-aventurado sou. E a ética social? A ética social, ela está relacionada com aquilo que nós aprendemos na ética teísta, comunhão com Deus, na ética individual, a nossa alegria e, acima de tudo, por quê? Porque quando fazemos isso, a alegria toma conta do nosso serviço diaconal. A ética social é a ética diaconal. Paulo expressa isso com grande sabedoria em Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4. Eu destaco o verso 4 e detenho-me na palavra cuidar. Se você for à Bíblia, você vai ver o que Paulo está dizendo lá. É importante avaliarmos o sentido das palavras para que possamos compreender, para que possamos, além de compreender, reter em nós aquilo que nos fará mostrar a nossa ética cristã diante do mundo. Cuidar significa considere, preste atenção no outro, olhe-o com amor. O que isso quer dizer? Que o aspecto social de uma ética diaconal é o cuidado. Se Deus se revelou em Cristo e se me chamou para uma ética em Cristo, o que ele está promovendo é que a partir da minha vida eu cuide do outro em amor. Não pode ser apenas como algo que faça soar elogios para mim, tocar trombeta para que eu seja percebido. Não, não é isso. O que ele está dizendo é que eu preciso render glórias e louvores a Deus, mas que eu testemunho então do cuidado que o Senhor estabelece para cada um de nós. Esses aspectos de cuidados, eles são importantíssimos para nós. E eu destaco alguns. Primeiro, para cuidar eu preciso considerar o outro meu igual. Temos as mesmas necessidades. Temos necessidades físicas de alimento, temos necessidades de fé, viver no amor de Deus. Essas necessidades, elas fazem parte do nosso viver. Então, se eu estou usando a minha ética para com o outro, eu tenho que considerá-lo meu igual. E, acima de tudo, às vezes, ou melhor, sempre, eu tenho que considerá-lo maior do que eu. A segunda coisa, nesse aspecto de cuidado, nessa ética social que é a diaconal, a misericórdia. Carecemos sempre da solidariedade alheia. Nós carecemos do que o outro faz por nós. Quando chega um alimento em minha casa, é porque alguém o plantou e ele chegou ao meu lar, à minha mesa, e eu desfruto dele. Assim também, eu tenho que fazer com que o amor provindo, ou proveniente, melhor dizendo, de Deus, também chegue na mesa do outro,
através da compreensão de que Deus mostra na sua palavra que o ama e o trata com respeito e o convida para ser dele e passar a eternidade com ele para todo sempre. Então, é muito grandioso que nós entendamos que deve reinar em nós misericórdia, ou seja, precisamos observar o sofrimento do outro e desejar amenizar a sua dor. Ainda a hospitalidade. O que isso quer dizer? Chamar para perto aqueles que necessitam para que nós possamos dividir aquilo que temos em partes iguais. Em partes iguais. Deus diz assim em Cristo: se você tiver 2 túnicas, ceda uma. Em partes iguais. Esse tem sido um problema para as nossas ações diaconais. Muitas vezes a nossa partilha, a nossa divisão, a nossa maneira de considerar o outro não está firmada na nossa divisão igualitária. Não está firmada na nossa divisão em partes iguais. O que Deus deseja é que nós, ao executarmos então essa ética social, que nos faz perceber o outro igual a nós, que nos faz usar para com ele de misericórdia, solidariedade, também faz com que nós o acolhamos, faz com que nós o tenhamos junto a nós, e aí então dividirmos em partes iguais com todos. Em Atos, isso é muito destacado. Eles tinham tudo em comum. O que isso quer dizer é que todas as coisas estavam sendo divididas em partes iguais. E quando isso não aconteceu, nós temos então o problema com as pessoas que vieram do judaísmo grego, que eles estavam sendo deixados de lado. É importante que nós, então, façamos essa partilha com amor, para que o nome de Deus seja exaltado. Então, ao considerarmos toda a ética cristã, nós precisamos reafirmar que ela é teísta, porque enquanto teísta, ela mostra a grandeza de Deus. Ela é individual, porque nós fazemos, a partir do agir de Cristo em nós, escolhas importantíssimas. E ela é diaconal, porque então nós tratamos do outro em partes iguais. Dividimos com o outro com os outros em partes iguais. Irmãos, essa é uma introdução grandiosa para nós. Precisamos refletir em tudo isso. Precisamos nos concentrar em tudo isso para que a nossa prática, caráter e bons hábitos sejam percebidas, tanto caráter como bom hábito, por aqueles que estão ao nosso redor. Também gostaria de fazer, a partir de agora, uma outra mudança. Eu quero considerar, em primeiro lugar, aquilo que os estudos, a lição traz no Velho Testamento, ou melhor, no Antigo Testamento. Então, nas próximas lições, nós vamos falar do Antigo Testamento, né? Os 10 mandamentos, vamos começar no próximo domingo, falar sobre os 10 mandamentos. E eu gostaria então que os irmãos lessem a lição de número 9. Desejo a todos a graça e a paz do Senhor Jesus. Até o próximo domingo. Um grande Shalom Adonai.